espírito suporta, quanto é a verdade que ousa. Essa foi para mim, e cada vez mais, a tábua para medir valores. Engano, a crença no ideal, não é cegueira. Engano é covardia. Toda conquista, todo passo adiante no conhecimento é consequência da coragem, da dureza em relação a si mesmo, da decência consigo mesmo. Eu não refuto os ideais, eu apenas visto luvas diante deles. Nietzsche. Então, eu acho que ao tratar os assuntos da revelação cósmica, a gente tem que se perguntar o quanto de coragem há em si, né, de se deparar com assuntos às vezes complicados, complexos, difíceis, mas que quando você começa a pensar com mais ousadia, fugindo um pouco dessa caixinha que Léo citou, né, dos intelectuais, do sistema religioso, do sistema político, e você começa a tentar pensar por você mesmo algumas questões difíceis, né, que a gente, que nos acompanha a existência, quem somos nós, de onde viemos, quem é Deus, quem criou o mundo, por que criou, por que existe tanta dor e sofrimento no mundo. Então, tem algumas questões que todos nós, em algum momento da vida, a gente para na tentativa de tentar minimamente compreender ou tentar achar algum tipo de resposta para essas questões. E a revelação cósmica, de certa forma, amplia esse leque de percepção e de reflexão, trazendo novos elementos para que a gente possa pensar de forma mais livre, né? E pegando um pouco um gancho também com essa questão da liberdade, você veja que nós temos personagens, né, que passaram pela história terrena como personagens altamente complicados e que, na verdade, a única complicação desses personagens foram que eles fugiram fora do que era estabelecido naquele tempo e naquele exato momento que eles estavam vivendo, né? Eles questionaram o sistema que eles viviam, eles questionaram os deuses daquela época em que eles estavam inseridos, ou mesmo a forma que as pessoas, ou que os seres naquele determinado tempo e naquela determinada cultura existiam, e como é que eles regiam a vida, né, as leis que regiam a vida. Então, por exemplo, o Yaulus Bell, que apresenta a história dele do sistema de Capela, 700 mil anos atrás. Então, ele simplesmente deu um bug, usando um termo mais contemporâneo, na cabeça dele, quando ele começou a questionar o Criador e a sua obra, né? E ele começou a se deparar com situações que ele não tinha resposta, e ele foi criado para, na hora da codificação de um problema, achar uma solução. Então, quando ele não achou uma solução e aqueles que representavam o Criador no sistema de Capela não conseguiram responder as questões que ele colocou, aquilo acionou um mecanismo nele que ele quebrou, deslacrou alguns pontos da mente dele, que a gente pode, se a gente trouxer agora para a contemporaneidade, a gente pode dizer que ele simplesmente pegou as opiniões, os conceitos que ele tinha, e aquelas opiniões e aqueles conceitos foram quebrados, e ele teve que substituir aquilo tudo dentro de um novo parâmetro, ressignificando tudo que ele pensou até então. E a Pandora, né, mais ou menos há uns 50 mil anos atrás, também dentro do Olimpo, ao observar o sistema de vida que os olimpianos levavam e a forma como eles lidavam consigo mesmo e com os outros, ela também rompeu com aquele sistema e pensou em ser livre, quis ser livre, né? Então, ela sacrificou todo um processo pessoal, aonde ela fez uma transmutação de fase, porque simplesmente ela queria ser livre e pensar por ela mesma. E nesse processo, ela também ajudou que outros seres, no caso
o iniciozinho dos hominídeos, né, que seria no futuro a espécie Homo sapiens, desenvolvessem um raciocínio para que eles também se tornassem livres e que eles pensassem por si mesmos e se livrassem do domínio dos deuses. Bom, então trazendo isso para a realidade que a gente está vivendo agora, se cada ser humano tomasse consciência do que vários seres fizeram, várias individualidades tentaram produzir para que nós, enquanto seres humanos agora na contemporaneidade, pudéssemos ter a liberdade mental de pensar e de refletir e de ter uma visão crítica a respeito da realidade que a gente vivencia, trataria a liberdade como algo de uma forma mais valorosa, né? Porque ser livre, ter liberdade de agir, de pensar por si mesmo, é um diamante, é algo muito precioso e que nem todo ser que existe tem, né? E nós humanos temos essa possibilidade. E, no entanto, nós entregamos essa nossa liberdade nas mãos de outras pessoas para que elas nos digam, né, o que pensar e como agir. Então, eu faço um convite aqui a todos que estejam, porventura, escutando, que se lembrem que, para que nós pudéssemos ser livres, muitos seres e muitos humanos dedicaram a sua existência e deram as suas vidas para que nós pudéssemos usar a liberdade de forma responsável, de forma crítica e ousada, acima de tudo, né? Porque, conforme Nietzsche disse, a gente tem que ousar aonde o mundo exige que todo mundo seja normal e que se comporte do mesmo jeito e pense do mesmo jeito. Aqueles que ousam pensar diferente paga um preço por isso. Mas eu concordo com o que Leonardo falou a respeito de que o preço da liberdade pode ser alto, mas sinceramente eu não imagino outra forma de viver que não seja sendo livre. Então era isso que eu queria falar agora nesse momento. Muito legal.